Deolindo Ventagrande era um alcunha de bordo. Saiu do arsenal da marinha e enfiou-se pelas ruas de Bragança. Batiam 3 horas da tarde. Era a fina flor dos marujos, e demais levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de instrução, e Deolindo veio à terra tão depressa alcançou licença. Os companheiros disseram-lhe rindo: "Ah, Ventagrande, que noite de almirante vai você passar? Ceia, viola e os braços de Genoveva." Deolindo sorriu. Era assim mesmo, uma noite de almirante, como eles dizem. Uma dessas grandes noites de almirante que o esperava em terra. Começara a paixão há 3 meses antes de sair a corveta. Chamava-se Genoveva. Menina de 20 anos, esperta, olhos negros e atrevidos. Encontraram-se em casa de terceiros e ficaram morrendo um pelo outro, a tal ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada. Ele deixaria o serviço e ela o acompanharia para a vila mais recondida do interior. A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso. Deolindo não teve remédio senão seguir em viagem de instrução. Eram 8 ou 10 meses de ausência. Como fiança recíproca, entenderam dever fazer um juramento de fidelidade. Está no céu, você. Eu também. Eu não entendi o que ele falou. Seu bosta tá Errou! 2 horas depois. no céu, e você? Eu também. Diz direito. Juro por Deus que está no céu e que a luz me falta na hora da morte. Estava celebrado o contrato. Não havia descrer da sinceridade de ambos. Ela chorava doidamente. Ele mordia o beiço para dissimular. Afinal, separaram-se. Genoveva foi ver sair a corveta e voltou para casa com um tal aperto no coração que parecia que lhe ia dar uma coisa. Não lhe deu nada, felizmente. Os dias foram passando, as semanas, os meses, 10 meses, ao cabo dos quais a corveta tornou e Deolindo com ela. Lá vai ele agora, pelas ruas de Bragança, até o princípio de Gamboa, onde mora Genoveva. A casa é uma rótulazinha escura, portal rachado do sol, passando o cemitério dos ingleses. Lá deve estar Genoveva, debruçada à janela, esperando por ele. Deolindo preparara uma palavra que lhe diga. Já formulou esta, jurei e cumpri, mas procura outra melhor. Ao mesmo tempo, lembra as mulheres que viu por esse mundo de Cristo, muitas delas bonitas, ao que lhe pareciam tais. Concorda que nem todas seriam para os beiços dele, mas algumas eram, e nem por isso fez caso de nenhuma. Só pensava em Genoveva, a mesma casinha dela, tão pequenina e a mobília de pé quebrado, tudo velho e pouco. Isso mesmo lhe lembrava diante dos palácios de outras terras. Foi à custa de muita economia que comprou entre estes um par de brincos, que ele leva agora no bolso com algumas bugigangas. E ela que lhe guardaria? Pode ser que um lenço marcado com o nome dele e a âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. Nisto chegou a Gamboa, passou ao cemitério e deu com a casa fechada. 2000 anos depois. Onde está Genoveva? Não me fale dessa maluca. Estou ciente dos conselhos que dei a ela. Se não tivesse fugido, estaria agora com o grande amor de sua vida. Mas o que foi? Não vale a pena se zangar. Não é nada. Entre, tomaremos um café e te contarei. José Diogo, uma mascate de fazendas. Veio aqui em minha casa e não parava de tagarelar na minha porta. Disse que não queria minha casa difamada, então mandei-os embora. Mas onde ela mora? Na Praia Formosa, antes de chegar na pedreira, uma rótula pintada de novo. Quero café! Quero café! Quero café! Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. A moça da reportagem de São Miguel? Sei lá, cara. Uhum. Sei que o velhinho tava me representando. Que velhinho? Ih, já faz anos que tem esse bagulho aí, cara. Faz, nossa, que passa.
Cara, eu tava vendo o cara do meu cabelete Unai, tá ligado? Meu cabelete Unai. Era um meme de 2014, 2012, eu acho, cara. Essa é a corda da vida. Vou estragar. Era uma vez seu cu. Then he turned 26. We got people slogging. Para, coleguinha. Que isso? Mas o que é isso? Estuprador. Isso. Vai na minha casa e beije. Mas o que é isso? 2000 anos depois. Deolindo não quis ouvir mais nada. A velha Inácia, um tanto arrependida, ainda lhe deu avisos de prudência, mas ele não os escutou e foi andando. Deixou de notar o que pensou em todo o caminho. Não pensou em mais nada. As ideias marinhavam-lhe no cérebro, como em uma hora de temporal, no meio de uma confusão de ventos e apitos. Entre elas, rutilou a faca de bordo, ensanguentada e vingadora. Tinha passado a Gamboa. Entrara na Praia Formosa. Não sabia o número da casa, mas era perto da pedreira, pintada de novo, e com o auxílio da vizinhança poderia achá-la. Não contou com o acaso, que pegou de Genoveva, e fê-la sentar à janela, cocendo. No momento em que Deolindo ia passando, ele conheceu-a e parou. Ela, vendo o vulto de um homem, levantou os olhos e deu com o marujo. Que isso? Quando chegou? Entra, seu Deolindo. Eu sei de tudo. Quem contou? Fosse quem fosse, disseram-me que eu gostava muito de um moço. Disseram quem? Disseram a verdade. Pode crer, pensei muito em você, senhora Inácia. Que lhe diga se não chorei muito, mas o coração mudou. Quanto de tudo isso como se estivesse diante de um padre. Eu jurei era verdade, porém veio outro moço e comecei a gostar dele. Mas a gente jura para isso mesmo, para gostar de mais ninguém. Deixa disso, Deolindo, então você só lembrou de mim? A que horas ele volta? Ele não volta hoje. Não? Não, e por que quer saber? Que mal ele fez? Não sorria de escárnio. A expressão das palavras é que era uma mescla de candura e cinismo, de insolência e simplicidade, que desisto de definir melhor. Creio até que insolência e cinismo são mal aplicados. Genoveva não se defendia de um erro ou de um perjúrio. Não se defendia de nada. Faltava-lhe o padrão moral das ações. O que dizia em resumo é que era melhor não ter mudado. Dava-se bem com as afeições de Deolindo. A prova é que quis fugir com ele. Mas, uma vez que o mascate venceu o marujo, a razão era do mascate, e cumpria declará-lo. Que vos parece? O pobre marujo citava o juramento de despedida, como uma obrigação eterna diante da qual consentira em não fugir e embarcar. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Se embarcou foi porque ela lhe jurou isso. Com essas palavras é que andou, viajou, esperou e tornou. Foram elas que lhe deram forças a viver. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Pode ser que qualquer outra mulher tivesse igual palavra. Poucas lhe dariam uma expressão tão cândida. Não de propósito, mas involuntariamente. Vede que estamos aqui, muito próximos da natureza. Que mal ele lhe fez? Que mal lhe fez esta pedra que caiu de cima? Qualquer mestre de física lhe explicaria a queda das pedras. Deolindo declarou, com um gesto de desespero, que queria matá-lo. Genoveva olhou para ele com desprezo, sorriu de leve e deu um muxoxo. E como ele lhe falasse de ingratidão e perjúrio, não pôde disfarçar o pasmo. Que perjúrio? Que ingratidão? Já lhe tinha dito e repetia que quando jurou, era verdade.
Nossa Senhora, que ali estava, em cima da cômoda, sabia que era verdade. Era assim que lhe pagava o que padeceu? E ele, que tanto enchia a boca de fidelidade, tinha se lembrado dela por onde andou? A resposta dele foi meter a mão no bolso e tirar o pacote que lhe trazia. Ela abriu-o, aventou as bugigangas, uma por uma, e por fim deu com os brincos. Não era, nem poderiam ser ricos. Eram mesmo de mau gosto, mas faziam uma vista de todos os diabos. Genoveva pegou eles, contente, deslumbrada, mirou-os por um lado e por outro, perto e longe dos olhos, e afinal enfiou-o nas orelhas. Depois foi ao espelho, suspenso na parede entre a janela e a rótula, para ver o enfeite que lhe fazia. Recuou, aproximou-se, voltou a cabeça para a direita, para a esquerda e da esquerda para a direita. Sim, senhor, são muito bonitos. Onde os comprou? Não sei. Creio que ele não respondeu nada, e nem teria tempo para isso, porque ela disparou mais 2 ou 3 perguntas, uma atrás da outra. Tão confusa estava ao receber os mimos em troco de um esquecimento. Confusão de 5 ou 4 minutos. Podem ter sido 2. Não tardou que tirasse os brincos e os contemplasse e pusesse na caixinha em cima da mesa. Ele, por sua parte, começou a crer que, assim como a perdeu estando ausente, o outro ausente poderia também perdê-la, e provavelmente ela não jurara nada a ele. Brincando, brincando, é noite, disse Genoveva. Com efeito, a noite ia caindo rapidamente. Já não podiam ver o Hospital dos Lázaros e mal conseguiam ver a Ilha dos Melões, as mesmas lanchas e canoas postas em seco, defronte da casa, confundiam-se com a terra e o lodo da praia. Genoveva acendeu uma vela. Depois foi sentar-se na soleira da porta e pediu que lhe contasse uma de suas histórias das terras por onde andara. Deolindo recusou a princípio. Disse que se ia embora. Levantou-se e deu alguns passos na sala. Mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração do homem. E ele voltou a sentar-se para dizer 2 ou 3 anedotas de bordo. Genoveva escutava com atenção. Interrompidos por uma mulher da vizinhança que ali veio, Genoveva fez ela sentar também para ouvir as bonitas histórias do senhor Deolindo. Não houve outra apresentação. A esperança, entretanto, começava a desaparecer, e ele levantou-se definitivamente para sair. Genoveva não quis deixá-lo sair antes que a amiga visse os brincos e foi mostrá-lo com grande encarecimento. A outra ficou encantada. Elogiou-os muito. Perguntou se os comprara em França e pediu a Genoveva que os pusesse. Realmente são muito bonitos. Quero crer que o próprio Marujo concordou com esta opinião. Gostou de os ver, achou que pareciam feitos para ela, e durante alguns segundos saboreou o prazer exclusivo e superfino de haver dado um bom presente, mas foram só alguns segundos. Como ele se despedisse, Genoveva acompanhou até a porta para lhe agradecer ainda mais uma vez pelo mimo, e provavelmente dizer algumas coisas meigas e inúteis. A amiga, que deixara ficar na sala, apenas lhe ouviu esta palavra: "Deixe disso, Deolindo." E a outra do marinheiro: "Você verá." Não pôde ouvir o resto, que não passou de um sussurro. Deolindo seguiu praia fora, cabisbaixo e lento. Não era o rapaz impetuoso de tarde, mas com o ar velho e triste, ou, para usar outra metáfora de Marujo, como um homem que vai do meio caminho para a terra. Genoveva entrou logo depois, alegre e barulhenta. Contou a outra a anedota de seus amores marítimos.
Gabou muito o gênio de Deolindo, e os muitos modos a amiga declarou achá-lo grandemente simpático. Muito bom rapaz, insistiu Genoveva. Sabe o que ele me disse agora? Que foi? Que vai matar-se. Jesus! Qual o quê? Não se mata não. Deolindo é assim mesmo. Diz as coisas, mas não faz. Você verá que não se mata. Coitado. São ciúmes, mas os brincos são muito engraçados. Eu aqui ainda não vi destes. Nem eu, concordou Genoveva, examinando-os à luz. Depois guardou-os, convidou a outra a cocer. Vamos cocer um bocadinho. Quero acabar o meu corpinho azul. A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, alguns dos companheiros bateram-lhe no ombro, cumprimentando-o pela noite de almirante, e pediram-lhe notícias de Genoveva. Se estava mais bonita, se chorava muito na ausência, etc. Ele respondia tudo com um sorriso satisfeito e discreto, um sorriso de pessoa que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu mentir. Oi, e aí, Deolindo? Beleza. Como é que foi a noite? Foi legal, ficou uma noite inteira junto, né? Como é que tá a Genoveva, cara? Eu tô bem, sim, sabe? 2 horas depois. Se fodeu.